Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia muito especial. Esse é o nosso primeiro episódio oficial do PSF Cast, o podcast do Psicologia Sem Fronteiras. Você está no PSF Cast, o podcast da Psicologia Sem Fronteiras. Psicologia, marketing, empreendedorismo e inovação. Meu nome é Bruno Rodrigues, eu sou psicólogo e a proposta desse podcast é falar sobre psicologia, sobre vida, dicas de livros, muitos assuntos. Hoje nós começamos uma série onde vamos falar sobre marketing e empreendedorismo na psicologia. Mais do que isso, eu vou compartilhar com vocês nessa série, nesses vários episódios, tudo que eu aprendi ao longo desses últimos anos empreendendo na psicologia. E eu estava pensando, como que eu posso me lembrar de tudo que eu aprendi para ensinar? Eu vou esquecer de alguma coisa. E aí eu tive uma ideia que particularmente eu gostei muito, que foi a seguinte: nesses próximos episódios eu vou contar para vocês a minha história desde o momento que eu me formei em psicologia, todas as dores, as dificuldades, os medos, as incertezas da profissão, até o momento que eu comecei a crescer, a prosperar, a progredir. Eu vou compartilhar com vocês passo a passo, para vocês terem uma ideia, de lá, do começo, quando eu não tinha nenhum paciente, para até hoje, eu tive vários pacientes, eu tive diferentes consultórios, eu escrevi livro, eu lancei cursos e mais cursos. Eu vou mostrar para vocês como que eu criei os cursos, como que eu lancei esses cursos, como que eu vendi esses cursos. Eu acredito que o auge meu profissional foi quando eu levei psicólogos para Paris. E não eram qualquer psicólogos, eram pessoas que acompanharam o meu trabalho desde o começo e foram crescendo. Eles são a prova de que o que eu ensinava funcionava. E levar eles para Paris, para uma imersão maravilhosa, foi o ápice. Então, gente, eu vou contar toda essa trajetória de lá até os dias de hoje e vou parando, vou pontuando. E uma coisa bem interessante. Aliás, se você é profissional da psicologia, se gostar desse episódio, compartilha com mais colegas de profissão. Provavelmente eu vou dar muitas dicas que vão ser úteis para vocês. E todo episódio, todo o conteúdo que eu vou compartilhar aqui, ele vai ser focado em 3 públicos diferentes. Sabe por quê? Ao longo desses anos, e são vários anos já ensinando psicólogos, eu percebi que eu tenho basicamente 3 principais públicos que me acompanham, que são psicólogas que querem começar na profissão, e aqui entram as recém-formadas, que acabaram de começar, psicólogas e psicólogos, a maioria são mulheres, talvez em alguns momentos eu vou falar psicólogas, mas também algumas não são recém-formadas, são psicólogas que se formaram. Eu tive muitas alunas nesse caso, nessa situação. Elas se formaram, mas às vezes tiveram um filho e deram uma pausa na profissão, nem começaram a atender, para cuidar da criança, para estar presente. Algumas tiveram problemas na vida financeira, qualquer motivo. E às vezes passou 5, 10, 15, 20 anos. Então, não são recém-formadas, mas são psicólogas que querem começar e vão começar agora. Então, o primeiro público, as psicólogas que querem começar. Elas não sabem por onde começar. O segundo público são aquelas profissionais que já começaram, que já estão atendendo, que já têm um ou outro projeto, mas elas querem crescer, querem ter mais pacientes, querem criar um serviço ou outro novo, um produto, um projeto, querem ser mais conhecidas, que mais pessoas cheguem até elas. E o terceiro público são aquelas psicólogas que já são bem-sucedidas na profissão. Elas já chegaram onde elas queriam, trabalham bastante, têm bastante demanda, e o que elas querem agora é a liberdade. O que elas querem agora é ter mais tempo, é trabalhar menos. Isso é até curioso, porque eu tive alunas no meu curso Marketing para Psicólogo que o grande sonho delas era ter uma agenda lotada. E elas falavam para mim: Bruno, eu vou confiar no seu curso, hein? Eu quero ter uma agenda cheia. Eu quero trabalhar todos os dias. E é o sonho de muitos psicólogos que querem a clínica. A pessoa se forma na psicologia, quer trabalhar, quer atender, quer colocar em prática tudo que aprendeu, mas não tem paciente. A pessoa divulga do jeito que ela sabe e geralmente não sabem divulgar, fazem do jeito que acham que devem fazer e sonham em ter uma agenda cheia.
Só que quando tem agenda cheia, elas vão descobrir que o sonho não era bem esse. Porque, gente, atender 40 pessoas por semana é muita coisa. Ter uma agenda cheia, eu lembro a primeira vez e uma das únicas que eu atendi 10 pessoas em um dia. Foi na época que as coisas estavam melhorando para mim, estavam vindo mais pacientes. Eu atendi das 9 da manhã às 21 horas da noite. Foi o último atendimento, acabou. Parei pro almoço e para um cafezinho. Foram 10 pessoas. Naquele dia eu terminei tão cansado, e não fisicamente. Eu estava sentado o dia todo. Um cansaço mental, entre outros cansaços. E ali eu percebi que não é bem isso que eu quero, não. Enfim. Então, esse terceiro público, eles querem liberdade, alcançar mais pessoas sim, transformar mais vidas. E como que isso é possível, Bruno? Isso é possível através de negócios escaláveis. Por exemplo, de fato, vamos pensar numa psicóloga que tem 40 pacientes. Se ela quiser atender 20 por semana, metade, mas sem diminuir o quanto ela ganha, manter o custo de vida, manter o padrão de vida dela, ela teria que dobrar o valor da sessão, já que ela vai cortar a metade. E cá entre nós não é tão simples assim dobrar o valor da sessão e nem seria o caminho. Ela pode atender 20 pessoas, só que aí ela está deixando de atender 20. Ela não vai ganhar daquelas 20 pessoas. Só que aí que tá. Psicologia não é só psicoterapia. Nossa profissão é incrível, nossa profissão é transformadora. Nós, profissionais da psicologia, temos um repertório de possibilidades de auxiliar as pessoas, seja através de um podcast, de um curso, de um livro, de um workshop, de uma palestra, de um plantão psicológico, de uma avaliação psicológica. São muitos e muitos serviços. Uma coisa curiosa, no meu curso Marketing para Psicólogos, geralmente, sempre que começava o curso, nós, os alunos todos juntos, criávamos uma lista de possibilidades de atuação na psicologia. Isso era algo interno do curso, a gente nem divulgava para fora, mas começava o curso e eu falava assim, gente, eu podia até aproveitar as listas das turmas anteriores, mas eu não fazia isso. Eu falava, pessoal, seguinte, vamos começar uma lista de possibilidades de atuação do psicólogo. O que o psicólogo pode fazer? E aí o pessoal começava a escrever. Trabalhar como psicologia jurídica, psicologia escolar, plantão psicológico. Gente, em média, essas listas, elas alcançavam 500 itens. Nem eu sabia que tinha tantas possibilidades assim. Algumas turmas menores tinham 300, nunca menos de 300. Mas teve uma turma que teve 500. Uma outra coisa às vezes se repetia, a pessoa não tinha paciência de ler tudo, mas tirando as repetições, eram muitas possibilidades de atuação. Eu quero ser a psicóloga do trânsito, trabalhar no trânsito, eu quero ser... Enfim, são muitas possibilidades. E às vezes a gente só pensa na psicoterapia. Nós podemos e devemos diversificar a nossa atuação, ter diferentes serviços e produtos, e eu vou falar muito sobre isso. Bem, então agora eu vou começar a contar para vocês a minha história como psicólogo clínico, tá? Se programa para assistir os próximos episódios, porque ao longo dessa história vão ter muitos aprendizados, principalmente erros. E nós aprendemos muito com os nossos erros, nós aprendemos muito caindo e geralmente podemos nos levantar mais fortes. E essa história, ela vai começar no ano de 2010. No dia 13 de março de 2010, foi a minha formatura. Alguns meses antes, final de 2009, eu apresentei o meu TCC, concluí o curso, e aí, 3 meses depois, foi a formatura. E você só pode dar entrada no CRP depois da formatura. E fomos lá para a formatura, qualquer dia eu conto a história da formatura em si. Era um sábado de manhã, fiz lá a colação, assim que possível dei entrada no CRP. E nessa época, pessoal, eu tinha um emprego de auxiliar administrativo. Basicamente, eu trabalhava, curiosamente, mexendo com contas, com números, e cuidando ali da administração de uma empresa. Gostava do que eu fazia, não tinha muito trabalho, eu ficava o dia inteiro no trabalho, mas em 5, 6 horas eu fazia o que tinha que fazer, sobrava tempo nesse trabalho. E aí, quando eu já consegui pegar o meu CRP,
Quando eu já estava apto a começar a atender ou a trabalhar na psicologia, aí veio o medo. Veio o medo. Eu tinha ali um emprego fixo, mas como que eu ia fazer para começar a atender? Por onde começar? Eu não sei vocês, até fico curioso, contem para mim. Mas a minha faculdade, ela foi boa no ensino da psicologia, mas eu não aprendi a empreender na minha faculdade. Eu não aprendi a fazer marketing na faculdade. Eu tinha muitas dúvidas, e agora por onde eu começo? Eu tenho que alugar uma sala, mas eu preciso de algum documento, de alguma permissão. E eu tenho que emitir recibo para as pessoas? Ou nota fiscal? Eu tenho que abrir uma empresa? Eu tinha todas essas dúvidas e os medos. E que medos que eram esses? Uma coisa é na faculdade. Na faculdade, quando eu fiz os estágios, foram 2 anos de estágio, embora você está aprendendo, você tem um professor supervisor. Veio um caso ali complicado, você leva para o professor, para o supervisor. Você tem um amparo da faculdade. Agora não, eu já estava formado. Eu não tinha mais amparo de ninguém. Eu tinha medo, sim, de aparecer um caso difícil, eu não saber lidar. E se eu piorar a situação da pessoa, era insegurança, era medo. Eu fazia terapia nessa época, eu ainda tinha esse salário, já que eu tinha um emprego. E é curioso, estamos falando de 2010. Eu ganhava R$2.000 nessa época, 2010. E eu achava bastante, viu? Eu achava bastante. Claro que 2.000 daquela época é bem mais do que o 2.000 dessa época, mas mesmo assim... E o curioso é isso, eu achava que era um bom valor, até porque eu não cresci num ambiente que me ajudasse a perceber que eu podia fazer dinheiro, que eu podia crescer, não. Eu aprendi daquele jeito tradicional, que você tem que ter um salário meio encaixotado, e a gente vai falar muito sobre isso. Mas só para vocês entenderem a minha cabeça, sim, eu venho de família pobre, família simples, sem muitos sonhos materiais, e aqueles R$2.000 eram suficientes, sobrava dinheiro para mim, e eu ficava pensando, como que eu vou largar isso tudo para trabalhar com a psicologia? E se não der certo? Uma das opções, e é uma boa opção, era eu começar a atender de sábado, porque seria uma loucura eu largar tudo para começar a atender. Ao longo dos últimos anos, vários profissionais entraram em contato comigo falando, Bruno, eu me formei em psicologia, eu tenho um emprego bom, ganho tanto, tenho filhos, estou pensando em abandonar o emprego para começar na psicologia. É arriscado. E aí eu tentava conversar com essas pessoas, dizendo para elas assim, se prepare primeiro. Porque às vezes as pessoas não se preparam, e se preparar é estudar, é aprender sobre empreendedorismo, é aprender sobre marketing. Quantas pessoas que largaram o emprego, tentaram começar na psicologia e fracassaram, porque não sabiam como fazer. Eu conheço muitas histórias. Algumas se reuniram entre amigas, alugaram uma sala, gastaram o dinheiro que tinham guardado para comprar móveis. E aí? Não tinham os pacientes, faliram, fechou o consultório. E a família? Então, é uma situação muito delicada. O que eu recomendaria em alguém que tem assim, um emprego fixo, começa no sábado. E aí, uma coisa curiosa foi que eu comecei a atender uma pessoa de sábado mesmo. E de onde que vem essa pessoa? Os meus 3 primeiros pacientes são pessoas, 2 mulheres e um homem, que já tinham assistido alguma palestra minha, e eles sabiam que eu estava fazendo psicologia. Provavelmente eu falava, comentava durante a palestra. Eu fiz muitas palestras ao longo da vida, em vários lugares diferentes. E eram 3 pessoas, e a primeira era uma mulher, e ela falava pra mim, e ela era bem sincera, ela falava assim, Bruno, eu tô esperando você se formar pra você me atender. E eu perguntava, nossa, mas eu sou inexperiente, por que você quer comigo? É porque você é recém-formado e você vai cobrar barato. Ela foi muito sincera. E eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo mais experiente. E quando eu me formei, peguei o CRP, eu avisei essa pessoa e eu comecei a atendê-la de sábado. E foi uma experiência muito marcante para mim, muito boa. Eu lembro até hoje, o primeiro valor que eu peguei, acho que eu não vou nem falar o valor que é, foi um valor muito baixo,
Mas, enfim, eu não sabia cobrar, todas as dificuldades minhas ali. Mas digamos que ela pagou pra mim R$30. Gente, eu peguei aqueles R$30 tão feliz, mas tão feliz no final da sessão. Acabou a primeira sessão que eu atendi ela, eu peguei aqueles R$30 e não é pelo dinheiro em si. É por eu ter ganhado algo pela primeira vez com a minha profissão. Com a profissão que eu tanto sonhei. Eu lembro de eu pegar aquelas notinhas e, gente, deu certo, eu comecei a atuação. Enfim, mas eu cobrei muito pouquinho. Levaria ainda alguns meses para eu começar a cobrar R$50. Estamos falando do ano de 2000, tá? Nem sei qual era a média naquela época. E eu comecei a atender onde? Eu comecei a atender na minha casa. Eu morava num apartamento na cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Era um apartamento numa rua meio fechada, perto de um hospital. Não tinha elevador. Eu morava no 4º andar desse apartamento, morava sozinho. Eu tive um primeiro casamento, tinha me separado. Enfim, e aí eu tentei descobrir se eu podia atender em casa. Liguei no CRP, fui muito bem atendido. Não vou lembrar exatamente o que me falaram, então eu posso incorrer no erro de falar alguma besteira aqui, mas eu lembro que precisava de alvará, autorização da prefeitura, se eu não me engano, alguma coisa de saúde, enfim. Na dúvida, entre em contato com o CRP, tá, gente? Sempre. Mas eu entrei, eles me informaram o que precisava, eu fui atrás de tudo e comecei a atender nesse meu apartamento. Eles deixaram bem claro que tinha que ter privacidade, já que eu ia atender em casa. E o apartamento basicamente virou um consultório, porque assim, tinha porta que fechava a minha cozinha, porta que fechava os quartos. A pessoa era um apartamento pequeno. A pessoa entrava no apartamento, tinha a minha sala, a sala de sofá, TV. Basicamente eu tinha um sofá, uma poltrona, virou um consultório, uma mesinha, nem lembro, eu acho que eu colocava a TV no quarto, eu acho que eu fazia isso. E o banheiro, eu ainda coloquei uma plaquinha de banheiro, aquela plaquinha, enfim, coloquei assim, eu comprei algum depósito. Então virou um consultório a minha casa. E eu atendi essa pessoa, que ela vinha algumas vezes. Depois eu tive mais 2 pacientes. Mas antes, quando eu comecei a atender essa pessoa, eu comecei a criar coragem para pedir demissão. E aí, em janeiro de 2011, eu vou fazer questão, tá, de contextualizando as datas, eu pedi demissão do emprego de auxiliar administrativo. E a partir de então, o meu chefe foi bacana comigo, ele me mandou embora. E aí eu tive acho que 5 meses de seguro-desemprego. 5 meses. Era R$1.000 que eu ganhava de seguro-desemprego. Eu não tinha dinheiro guardado, embora eu ganhasse, o dinheiro sobrasse e eu gastava. Aí já são alguns aprendizados que eu compartilho com vocês. Aprenda sobre gestão financeira. Aprenda a poupar, a guardar, a investir. Alguém que tem consultório tem que ter uma reserva de emergência. Você precisa ter no mínimo 6 meses de reserva de emergência. Vai que todos os pacientes desaparecem aí. Como que você vai pagar as contas? E eu não estou falando nem da reserva de emergência da sua vida, do consultório. Durante 2020, quando o mundo parou, quantos psicólogos que quebraram? Porque não tinham reserva de emergência nem na vida pessoal, nem na profissional. É fundamental. Então, só que eu fiz tudo errado, e isso eu quero mostrar para vocês. Pedi demissão, janeiro de 2011, pedi demissão. Eu tirei 1 mês de férias, fevereiro inteiro eu tirei férias. Depois, gente, eu não conseguiria mais tirar férias ao longo dos últimos anos. Depois disso, eu só fui tirar férias em dezembro de 2019. Mas voltando lá. Fevereiro de 2011 eu tirei férias. E férias de nerd, sabe o que é? Eu passei o mês inteiro indo em museu. E fui no máximo de museu que eu conseguia, museu aqui, museu ali. Comprei livros, gastei dinheiro. E o dinheiro, enfim, o dinheiro foi acabando, mas eu tinha ali o seguro-desemprego, R$1.000. Mas o mais importante, e aí tá um perigo, na minha cabeça, eu ia conseguir os pacientes. Eu tinha certeza disso. Na minha cabeça eu ia conseguir facilmente ter vários pacientes. Eu tinha essa convicção. Pedi demissão, já que deu certo com a primeira paciente, agora eu vou ter vários. E eu vou ter dinheiro. Mas não foi o que aconteceu. Março, aí sim eu comecei a me dedicar totalmente à psicologia, depois do fevereiro de férias.
Comprei o meu primeiro carimbo de psicólogo, tenho até hoje guardado. Eu lembro que eu usava aquele carimbo em todo lugar, tem o meu nome, o CRP. Encomendei 1000 cartões de visita, bonitos cartões que eu fiz, porque, gente, sabe aquela história? Estrala os braços, se espreguiça e agora eu vou começar. Agora o show vai começar. O psicólogo Bruno chegou, só que não. Até apareceram 2 pessoas. Então eu tinha 3 pacientes só. E eu não sabia como fazer aparecer novas pessoas. Eu comecei a distribuir os cartões de visita. Mas é uma ilusão tão grande. Eu lembro, gente, que eu tinha 1000 cartões de visita. Eu peguei 500, guardei 500 e pensei assim: eu não vou distribuir todos porque eu não vou dar conta de atender todo mundo. E eu saí por aí distribuindo cartão de visita, como se fosse panfleto. Todo mundo que eu conhecia eu dava um cartão de visita, mas também eu deixava ali no mercadinho, no açougue, na lojinha. Eu deixava para todo lado. Se tivesse Uber na época, eu deixaria no Uber. E o que acontece? Ninguém veio pelo cartão de visita. Ninguém veio pelo cartão de visita. Vocês vão percebendo que eu não sabia fazer marketing, como a maioria dos psicólogos não sabem fazer marketing. E eu descobri depois que entregar cartão de visita não é marketing. Ele pode fazer parte do marketing. Mas só o cartão não é marketing. Eu não tenho nada contra um cartão de visita, eu acho chique o máximo. Mas geralmente você vai entregar quando um cartão de visita? Após a conversa com uma pessoa, os 2 trocam cartão, você troca, quando alguém te pede. Mas pensa comigo, gente, só entregar o cartão de visita não significa nada. Quantas vezes que pessoas me entregaram o cartão de visita delas, de coisas que elas faziam, que eu não passei a entender o que elas faziam só pelo cartão. E aí, atenção, um detalhe. Eu percebo que hoje em dia o Instagram é o novo cartão de visitas. Mas isso de forma ruim e forma boa. A forma ruim é que muitas pessoas hoje se formam e já vão lá fazer um Instagram e acham que as pessoas vão aparecer, simplesmente. Se acomodam, não param para estudar sobre marketing. O lado bom é que sim, o Instagram pode ser o seu cartão de visita. Se você deixar ali o Instagram bem feito, bonito, uma boa apresentação. Imagina que alguém assistiu uma palestra sua e vai pesquisar, chega até seu Instagram. Aí, literalmente, é um cartão de visitas. Mas só um Instagram pelo Instagram não significa nada. Então tem muitos recém-formados que já abrem o Instagram e acham que aquilo é suficiente. E o pior é que às vezes aparecem alguns pacientes pelo Instagram, daí eles acham que estão certos. Do mesmo jeito que tinham pessoas na minha época que davam cartões de visita e conseguiam um outro paciente. Daí eles achavam o quê? Ah, então é assim que divulga. Não, não é assim que divulga. Isso não é divulgação. Só para dar um exemplo bem interessante, meses depois, quando eu comecei a dar palestras como psicólogo, aí sim, às vezes ao final de uma palestra, vinha alguém até mim: oi, doutor. Muitos gostam de chamar de doutor, né? E eu que não ia corrigir, né? Imagina se chamar de doutor ali, tá no começado. Oi, pois não. Me dá seu cartão. Toma seu cartão. Toma meu cartão. Aí sim, a pessoa tá pedindo, ela viu a palestra, se agregou valor para ela, aí era tudo diferente, tá? Mas, voltando ali, eu distribuí aqueles cartões de visitas todos e não vinham pessoas. E os meses foram passando. O seguro-desemprego foi acabando, porque o dinheiro acaba. Daí foi batendo a preocupação. Como que eu vou manter a minha casa? Eu pagava aluguel, uns R$500 de aluguel na época. Como que eu vou sobreviver? Como que eu vou pagar as contas? A minha mãe sempre me incentivava a fazer concurso público. E, na verdade, gente, 5 meses depois, eu já estava arrependido de ter pedido demissão do emprego. Era um emprego que eu nem não era feliz no emprego, mas arrependido pela parte financeira. E isso é curioso porque a dificuldade estava ficando tão grande financeira que eu comecei a sentir saudades do emprego que me dava conforto. Então, sim, ter conforto é bom, mas às vezes o conforto não nos tira do lugar. Tem pessoas que estão até hoje
em empregos que elas não gostam. E é curioso que eu não voltei para o emprego antigo, eu tentei conseguir outros empregos para trabalhar em paralelo com a psicologia e não consegui. Que bom. Mas sabe por que bom? Porque se eu tivesse conseguido algum emprego, eu não teria crescido na psicologia. Eu teria me acomodado. Se eu tivesse passado num concurso público e ter um salário fixo, trabalhar meio período, isso gente, eu me conheço. Eu lembro, para vocês terem uma ideia, que teve um momento que bateu tanto desespero que eu comecei a procurar emprego de telemarketing. Não sei como é hoje, mas na época era fácil conseguir um emprego de telemarketing, pagava pouco para você atender telefone, ligar para pessoas. Quem que não adora receber ligações de telemarketing? E pagava uns R$500, meio período. Ao mesmo tempo eu fazia conta, gente. Se eu tô cobrando R$50, eu já estava. 10 pacientes que eu atender, já dá R$500. Mas nesse emprego de telemarketing eu tenho que trabalhar o mês inteiro, todos os dias, para ganhar R$500. O fato é que eu não consegui um emprego. Teve uma entrevista que eu fiz que a pessoa viu meu currículo, formado em psicologia, você é muito bom para vaga. Ou é verdade, ou ela não me queria, tudo bem. Mas para mim foi bom. Em que sentido? Quando bateu o desespero, aconteceu 3 coisas interessantes. Primeira coisa interessante, desesperadora. Eu comecei a pensar em desistir da psicologia. Eu entendo você que já pensou ou que pensa em desistir da psicologia. A psicologia era e é a minha grande paixão. É incrível trabalhar com o que você ama. Mas na minha cabeça não dá para viver da psicologia. Eu estava revoltado, gente. Eu estava revoltado com a profissão. A profissão não tinha nenhuma culpa, mas eu estava. A gente tenta encontrar motivos. Eu queria desistir porque, meu Deus, como que eu vou viver dessa profissão? Teve um dia que eu fechei a porta do meu consultório, uma das pacientes foi embora. Eu estava muito feliz porque eu fiz um atendimento maravilhoso. A gente sabe quando o atendimento foi bom. E eu estava pensando assim, por que eu tenho só 3 pacientes? A terapia é tão maravilhosa. Por que as pessoas não estão vindo? Eu tenho essa resposta hoje. Porque as pessoas não sabiam o que era terapia. A grande maioria das pessoas não sabem o que é psicologia. Então, o que adianta eu dar um cartão para alguém, psicólogo Bruno, se a pessoa não sabe o que é psicólogo? Ela acha que é coisa de louco? Ela acha que é conversar com alguém? Ela acha que ela não precisa? Ela não sabe como é incrível fazer terapia. Então, cada pessoa que recebia o cartão entendia de um jeito. Por isso que eu fui descobrir depois a importância de criar conteúdo, a importância de educar as pessoas. É um dos melhores marketings que existe, se não o melhor, e a gente vai falar disso daqui a pouco, ao longo dos episódios. Então, a primeira questão, desistir da profissão. Eu pensei seriamente em desistir da profissão. A segunda questão é que o dono daquele prédio que eu morava, ele pediu o prédio. Então, tem vantagens de morar de aluguel, mas tem desvantagens. A desvantagem é que ele pediu, eu tinha ali mais alguns meses para ficar, mas eu tinha a opção de compra do apartamento. Como que eu ia comprar aquele apartamento, sendo que eu não tinha dinheiro para nada? Era R$200 mil na época, eu lembro perfeitamente. Eu ganhando ali uns R$500 por mês, e aí eu comecei a fazer contas. E aí, gente, eu chorei. Foi uma das primeiras vezes que eu chorei profissionalmente. Se é que existe choro profissionalmente. Profissionalmente, que eu digo, por problemas profissionais da psicologia. Eu lembro que eu olhava assim pro apartamento e pensei, gente, eu nunca vou ter uma casa, eu nunca vou ter um carro, porque eu vou depender de ter pacientes. E se os pacientes desaparecem? E eu fui fazendo conta, nossa, se eu tiver 10 pacientes, dá R$500 só. Quantos anos que eu vou levar para ter R$200 mil? Eu não conseguia perceber, gente, que há outras formas de você conseguir o valor. Eu não conseguia perceber que dava para escalar alguns produtos ou serviços. E talvez alguns de vocês ouvindo nesse instante não percebem também que é possível. Na época eu não entendia. Esse é o problema de só ter serviço. Então, dando uma dica para pessoas que já estão naquela época de querer crescer profissionalmente, se você apenas tem serviços, isso é um limitador. Porque serviço é tudo aquilo que vai ao seu tempo.
um atendimento ao seu serviço. Eu recomendo que, além de serviço, você tenha algum produto. Um produto você consegue escalar. Pode ser um produto digital, pode ser uma palestra gravada, pode ser um curso gravado, pode ser um livro escrito, físico, digital. Você não consegue atender 100 pessoas num dia, mas dá para você vender 10 livros num dia. Isso é escalar. Claro que é outra história, como que eu vou vender os livros, mas imagina que eu vendesse, sei lá, 1.000 livros, 200 mil livros. Aí eu poderia ter um dinheiro maior do que o das sessões. E a terceira coisa que eu percebi é que a grande dor do profissional de psicologia é querer atender e não ter pacientes. Esse é um corte perfeito, pessoal da minha equipe. A grande dor do psicólogo é querer trabalhar da psicologia e não conseguir. Não ter pacientes, se o sonho dele é atender. Não conseguir desenvolver os seus projetos. Não conseguir trabalhar na psicologia. E basicamente, psicologia é transformar vidas. Em geral, o profissional da psicologia quer transformar vidas, quer usar essa ciência para tocar corações, para trabalhar pensamentos, sentimentos, emoções, mudar vidas, saúde mental e emocional. E quando você não consegue isso, é uma dor imensa. Mas a boa notícia é que é possível. A boa notícia que eu dou para vocês que estão ouvindo aqui o podcast ou assistindo, também dá para você assistir pelo YouTube, é que é possível viver da psicologia, é possível aprender a empreender, aprender a fazer marketing, ter serviços e ter produtos. E eu vou encerrando esse nosso primeiro episódio contando essa parte, só para a gente entender. Então eu tinha esses pacientes e aí o dono pediu o prédio. Eu tive que entregar o prédio. Não tinha para onde ir. Aliás, até tinha. Fui bater na porta da minha mãe. Minha mãe, claro, como uma boa mãe, aceitou. Morava num apartamento menor que o meu. Minha mãe, o marido da minha mãe, minha irmã. E eu fui morar com uma quarta pessoa. Não tinha quarto para mim. Eu passei mais de 1 ano dormindo na sala. E não é demérito contar isso. São esforços que nós fizemos. E eu dormi ali no apartamento, minha mãe me albergou muito bem, só que agora eu não tinha mais lugar para atender. E o que aconteceu você vai descobrir no próximo episódio. Aliás, se você gostou, compartilha, conta nas redes sociais e eu já posso adiantar para vocês que as coisas vão melhorar, tá? Nos próximos capítulos, mas tudo com muita dificuldade. E eu quero encerrar com uma reflexão que é justamente a questão envolvendo o dinheiro. Quantos de nós, eu me incluo, que crescemos ouvindo coisas do tipo: você tem que estudar para ter um bom emprego, para ter um bom salário no final do mês? A maioria de nós cresceu ouvindo isso. Poucos ouviram alguma coisa do tipo: você tem que estudar para abrir uma empresa, para contratar muitas pessoas, para dar emprego para muitas pessoas, para ganhar muito bem, para ter a vida que você quer e talvez nem ter que trabalhar tanto. Muitos de nós não ouvimos coisas do tipo. Ouvimos que tem que trabalhar muito, tem que descansar. E eu cresci condicionado a ter o salário, a ter o 13º, a ter férias. Mas esse não é o único caminho. É um caminho. CLT tem um salário, fazer o concurso é um caminho. Empreender. Empreender não é fácil. Não é fácil. Tô aqui com o meu amigo Fernando aqui atrás da câmera, mexendo a cabeça. Porque, de fato, Fernando, por exemplo, gente, sigam o Fernando, @fernandoromero.fr. Quem tá no YouTube vai ver aí aparecendo. Editor, coloca aí. Aliás, sigam o Fernando, sigam o It's Flow. O Fernando é aqui uma das pessoas por trás do podcast, dos vídeos. Estamos começando aqui uma nova fase profissional na nossa empresa. E você também pode contratar os serviços do Fernando. Recomendo. Aí o It's Flow tá patrocinando agora oficialmente o nosso podcast. Sigam ali. E o Fernando hoje, gente, é um dos donos de produtora mais bem-sucedidos do Brasil. Os grandes nomes do marketing gravam cursos com o Fernando, gravam podcasts, mas só nós sabemos as dificuldades ao longo desses anos. Daqui a pouco na história vocês vão saber como a gente se conheceu. Fernando ali começando, porque empreender é difícil. Mesmo estudando, tem altos e baixos, mas ser assalariado também é difícil.
E dependendo de quanto você ganha, então é pior ainda. Não existe um caminho mais fácil, nem o certo. Existe talvez um caminho melhor para você. Então, nessa reflexão do dinheiro que eu queria trazer para vocês, eu não percebia que era possível fazer as coisas diferentes. Hoje eu sei e eu vejo as coisas assim. Eu posso fazer dinheiro, não ganhar dinheiro. Qual é o salário? Quero um aumento. Se eu, Bruno, quero ganhar mais, eu não vou pedir aumento para ninguém. Eu sou o empreendedor. Que novos projetos eu posso fazer? Há uma diferença de ativo? Há uma diferença de passivo? No próximo episódio eu vou contar para vocês como eu fiz o meu primeiro workshop. E deu certo, mas depois teve um que fracassou. E basicamente eu aprendi depois o seguinte: quando eu quero comprar um computador novo, eu não vou mexer no dinheiro meu que está guardado. Eu vou fazer alguma coisa para conseguir o dinheiro para comprar um computador novo. Quero comprar um computador de R$2.000? Vou fazer um workshop para faturar R$2.000. Assim, eu não mexo num ativo, algo que está guardado. Eu crio o dinheiro. São algumas reflexões, tá? A gente vai falar muito sobre dinheiro nesses episódios. E para te lembrar, sigam ali o Instagram Marketing para Psicólogos, que é o Instagram onde a gente compartilha esses conteúdos. Se quiser também tem o meu Instagram, @BrunoRodriguesPC. E acho que é isso. Mais alguma coisa, editor? Ele tá dizendo que não. Se você gostou, então deixa um comentário aí, que vem os próximos episódios. Beijos, abraços. Valeu, galera.